Salve galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu estou aqui fazendo esse vídeo no dia 13 de setembro de 2020, na cidade de Uberlândia, a qual ocorreu ontem e hoje, processo seletivo da SPDM para o hospital municipal desta cidade, tá bom? Eu vou então fazer uma análise das questões objetivas de saúde pública que caíram nas provas que os alunos me enviaram. Então aqui a gente vai ter prova para enfermeiro geral, enfermeiro trainee, enfermeiro CCIH, técnico. Então eu peguei essas várias questões que os alunos enviaram para mim e trouxe aqui para que a gente pudesse fazer uma análise rápida aí dessas questões, tá bom? Tem um outro vídeo em que eu comento as questões discursivas das provas para enfermeiro, que é de nível superior. Prova de enfermeiro de CCH, enfermeiro geral e enfermeiro trainee. São 3 questões aí em que eu comento, tem um outro vídeo que eu falo sobre essas questões. Aqui nós vamos tratar das questões objetivas, tá bom? Então vamos lá, mais do que depressa, vamos fazer a nossa análise do processo seletivo aí da SPDM, do Hospital Municipal da cidade de Uberlândia, no ano de 2020, como eu falei, prova feita pela Concesp. Tá bom? Antes de mais nada, volta aqui a tela para mim. Antes de mais nada, o que eu quero dizer desde já? Que foi uma prova, ao meu ver, tranquila, tá? Ao meu ver, não foi uma prova difícil, como já é característica da banca. E vem mais um ponto para reforçar. Saúde pública dominando aí todas as provas, todas as provas. Saúde pública caindo em várias provas, inclusive nas questões discursivas, que eu disse que tem um outro vídeo, tá? Então, assim, desde já eu quero falar isso, que foi assim no ano de 2018 e repete-se no ano de 2020. Saúde pública dominando. Quem tem uma base bacana saiu muito bem nessa prova. Quem não tem deixou aí de ganhar pontos que são importantíssimos aí para que você possa classificar bem, tá certo? Então, mais do que depressa, nós vamos começar aí as análises das questões. Essa questão de número 12 de uma das provas trouxe para a gente que a afirmativa, criar espaços saudáveis, espaços acolhedores e confortáveis que respeitem a privacidade, propiciem mudanças nos processos de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas, está presente sim na PNH e isso se chama ambiência. Só uma coisa que eu não expliquei sobre esse vídeo. Todas essas fotos são fotos de alunos que enviam para mim as provas. Então pode ser que uma questão ou outra você vai ver que o aluno marcou, o aluno fez um X, né? O aluno, enfim, é a prova dele, né? Então pode ser que uma foto não está tão boa, mas enfim, é só para poder explicar que eu não tive acesso à prova na íntegra e eu só vi as fotos que os alunos mandaram. Então, por isso que você está vendo aí algumas questões que vão ter alguns riscos, marcações, etc. Essa, então, fala de um espaço saudável, de um espaço confortável. Como é que a gente chama isso no SUS? A gente chama isso no SUS de ambiência, que é o pensar no ambiente que aquela pessoa está, para que seja um espaço saudável, que vai desde a tinta, assim, se for uma parede mofada e tal, mas um espaço que seja um espaço que eu acolha as pessoas, um espaço que eu pense a cadeira, um espaço que eu pense se tem água, filtro, etc. Isso chama ambiência no SUS. Letra B aí, como marcou muito bem
essa aluna, tá bom? Próxima questão, caiu em uma das provas dos diversos cargos que teve, de ensino técnico, superior, etc. E aqui fala que as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, famosa CF, obedecendo aos seguintes princípios entre os apresentados, exceto. Gente, eu falo de princípio, né? Toda prova cai princípio. Tem um vídeo meu no YouTube que é uma aula sobre princípios do SUS. Se você ainda não assistiu, procura aqui do lado, em algum cantinho aqui, que tem os vídeos, todos os vídeos meus que estão no YouTube, para que você possa assistir, tá bom? Sugiro que você assista, então, a aula de princípios. Aqui, muito bem anotado pela aluna, ela escreveu errado, bem grande do lado. Por quê? Para que pudesse ajudar o cérebro na hora da prova, que está a 300 km por hora. E aí a prova pede o exceto, a prova pede o errado. Letra A fala de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a alguns níveis de assistência né? Pode ser que tenha um em aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Em alguns níveis de assistência errado, ela pôs até aqui do lado todos os níveis de assistência. Quando eu falo do princípio da universalidade, eu estou então falando de um acesso universal, seja qual for o nível de assistência. Por exemplo, o SAMU. O SAMU está em qual nível? Secundário. Uma UPA também está nesse mesmo nível. Um hospital de, por exemplo, também clínicas, nível terciário. E se eu tive um acidente de carro, eu vou ou pelo SAMU para o nível secundário ou para o nível terciário. Isso é garantido pelo acesso universal, que é um dos princípios do SUS. Então, como bem visto aí, letra A, então, já tem o erro. Se essa questão pedia a errada, nós então já temos a errada. Letra B, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Verdadeiro. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Todos esses princípios estão na Lei 8080/90 no seu artigo 7º, tá bom? Direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. É um princípio, sim. Muita gente confunde esse, mas é um princípio do SUS, sim, está lá na Lei 8080, artigo 7º. Divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Verdadeiro. Letra D também, utilização da epidemiologia, alocação de recursos, participação da comunidade. Todos os outros itens corretos, então, a aluna marcou de forma correta, letra A, certo? De aprovado, ok? Próxima questão, questão 27 de uma das provas da SPDM deste final de semana. Segundo o capítulo 1 do artigo 1º da Lei 8142, a Conferência de Saúde, vou até pular aqui para poder ganhar um tempinho nesse vídeo, Conferência de Saúde deverá ocorrer a cada 4 anos. A cada 4 anos. 30 dias quem faz é o Conselho de Saúde. Por que ele pôs aqui no título? Porque o Conselho de Saúde convoca a Conferência de Saúde junto com o Poder Executivo, caso esse não o faça, tá bom? Mais 4 anos eu estou falando de Conferência de Saúde, 30 dias eu estou falando de Conselho de Saúde. Questão clichê de prova, e cai, continua caindo e continua caindo. Certo? Questão boba. Nossa, Conrado, questão fácil, o índice de pessoas que vão talvez acertar é de 90%. Beleza, mas se você não acertar, aqui é fácil, você já está 1 ponto atrás e é um ponto muito mal perdido. Ok? Próxima, questão número 15. Lei que regulamenta em todo o território nacional as ações e os serviços de saúde executados de forma isolada ou conjunta em caráter permanente ou eventual
por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Assinale a correta. Nós estamos falando da Lei Orgânica de Saúde, Lei 8080 de 1990. Olha que maravilha a aluna, eu gosto de aluna assim, ó. Instituiu o quê? O SUS em 1988. Quem instituiu o SUS foi a Constituição Federal. Que gracinha, né? A aluna fazer isso daí desse jeito, o professor fica feliz demais da conta. Questão 15, então, de uma das provas da SPDM deste final de semana, 13 de setembro de 2020, a letra A de aprovado novamente. Certo? Próxima questão, questão 26. Segundo o artigo 8º da Lei Federal 8080, as ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Níveis de complexidade crescente. Eu tenho uma região de saúde que eu penso a saúde não para um município, mas para uma macro-região ou para suas micro-regiões. E eu tenho uma hierarquização, que é o nível primário, o nível secundário, o nível terciário. Por isso que ele fala de complexidade crescente. Questão letra de lei, então marcamos aí letra D de doce, ok? Questão 27 de uma das provas. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados de acordo com o artigo 2º da Lei Federal número 8.142. Essa, para mim, é a questão mais difícil de todas as provas que eu vi e que eu tive acesso, né? Primeiro, vamos lá, do que ele está falando? Ele está, então, falando de Fundo Nacional de Saúde, tá bom? Fundo Nacional de Saúde é onde eu guardo recurso. Quando eu falo de Fundo de Saúde, eu estou falando de uma conta especial prevista lá na Lei 8080, que diz para mim que é nessa conta que União, Estados e municípios, cada um com seu fundo de saúde, cada um com a sua conta, em que eu vou guardar esse dinheiro, esses recursos, tá bom? A Lei 8.142 explica como é que eu vou usar, como é que eles serão alocados, utilizados, tá bom? Inciso 1º, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, ou seja, da União, do nosso primo rico, serão usados para despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Item 1, ok. Item 2, investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional. Gente, item capcioso. Você tinha que lembrar de uma coisa: investimentos previstos em lei de iniciativa do Poder Executivo. Poder Executivo não faz leis, não promulga leis. Quem faz leis é o Poder Legislativo. Por isso o item 2 está falso. O item 1 está verdadeiro, o item 2 está falso. Item 3. Investimentos previstos, aqui tá certo, viu, gente? Esse finzinho aqui é um grifo da aluno, foi ela que fez isso aqui também, aluna, mas está correto, tá? O erro está aqui no Poder Executivo. 3. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde, não bienal. Então o item 3 também está falso. Novamente, um detalhe, né? O item 4, cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e DF. Eu sempre falo esse em aula, pelo menos o 4 eu sempre trago. Para quem foi aluno meu, sabe que o 4 está verdadeiro. Se o 4 está correto, eu poderia já marcar a letra D e letra A. Ficaria então com 2. Olhando para as duas que eu tenho, a D
me parece complicada, porque eu tenho itens aqui que me parecem falsos, pelo menos eu poderia pensar em dúvidas. Então, caso fosse chutar, ficaria entre letra A e letra D. Marcarei então a letra A, que é o item correto, né? O item 1 e o item 4 estão corretos. É isso que se pede na questão. Ok? 28. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução, isso está lá na Constituição Federal. Constituição Federal, cadê minha setinha aqui, meu cursor? Constituição Federal, lá no artigo 199. O outro 9 ficou feio, né, gente? 199. Deu para ver aí, né? Fala que são de relevância pública as ações e os serviços de saúde. Beleza. O que ele fala aqui pra gente? Perdão, é Constituição Federal, artigo 197, viu, gente? Ainda bem que me chamou a atenção ali o 9. É artigo 197 da CF. O que ele diz pra gente? Que qualquer ação e qualquer serviço de saúde, seja público ou privado, ele é de relevância pública. Ou seja, o Estado vai intrometer, o Estado vai regulamentar, o Estado vai fiscalizar, o Estado vai controlar. Não vou entrar nesse mérito aqui, tem uma aula minha no YouTube sobre esse assunto, sobre os artigos 196 ao artigo 200 da CF, você pode dar uma olhada lá, tá? Aí ele fala da execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Aí a aluna errou aqui, ó. Faz dó, né? Porque olha só, ela fez o risco aqui. É uma questão que faz dó. Ficamos com a letra B. Letra de lei. Bancas, quando são bancas, que eu digo, bancas também privadas, existem as bancas privadas e as bancas acadêmicas. O que é uma banca privada? É aquela banca que tem por objetivo o lucro, né? É uma banca ali que é uma empresa. E nós temos, por exemplo, a banca que fez esse concurso, por exemplo, a OCP, por exemplo, IADES, tá? O que é uma banca acadêmica? Que vem de uma instituição de ensino, UFMG, Cefet, UNB, que é o que a gente tem um pavor, que é o CESP, né? Então, quando eu falo de uma banca privada, geralmente as questões são mais assim mesmo, letra de lei. Quando eu falo de uma banca mais acadêmica, é uma questão mais elaborada, ele traz um estudo de caso, traz um texto, né, traz um título maior, mas eu estou falando aqui de uma banca privada, letra de lei. Infelizmente é isso, como eu falei, faz dó ali, você vê que a aluna marcou, riscou, mas eu fico com a letra B de bola, ok? A questão 28 de uma das provas fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Letra de lei, sem conversa, letra A, o item correto, A de aprovado novamente. Essa foto não ficou tão boa, gente, mas, enfim, como eu falei, são fotos que os alunos mandam, então eu tento salvar, tento cortar. Eu quero agradecer aos alunos até, gente, obrigado por todo mundo que me enviou as provas, enviou as fotos, tá? Então, tá aqui, estou usando as fotos, comentando aí todas as questões, tá bom? Questão 16 de uma das provas. Lei que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. Sua organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. De quem que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui da Lei 8080/90, tá bom? Que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação aí da saúde. Questão 16, letra A. Ok? Questão 27 de uma das provas.
O SUS, de que trata a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Gente, questão clichê de prova também, né? Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. São as duas instâncias colegiadas do SUS. Está lá no artigo 1º da Lei 8142. Para quem é aluno meu, já assistiu às minhas aulas, sabe que eu falo isso demais, né, gente? A próxima questão, essa daí não deu para ver qual é o número, mas fala para a gente que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então ele quer diretrizes do SUS, tá bom? Que está lá na Constituição Federal da República. Descentralização com direção única em cada esfera do governo. Verdadeiro, tudo no SUS foi descentralizado. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Verdadeiro. E participação da comunidade. 3 diretrizes aí corretas. Corretas aí, então a gente fica com a letra B de bola, 1, 2 e 3. O item, então, correto é a letra B, porque todos os itens estão corretos. Item 1, item 2 e item 3. A questão 16 fala de PNH, Política Nacional de Humanização, e fala que a afirmativa reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde faz parte da Política Nacional de Humanização como diretriz. Assinale a correta. Mesmo que você não soubesse essa questão, mesmo que você não soubesse a teoria dessa questão, eu vou seguir a linha que a aluna fez. Olha aqui, ó. Esse grifo é da aluna, tá? Ela pôs aqui, outro traz, grifou, outro traz. Se o outro tá trazendo, isso tá chegando para mim, para que eu possa acolher. Para que eu possa acolher. Então, isso faz parte do acolhimento, quando eu falo de Política Nacional de Humanização. Ok? Então, ficamos com a letra C de casa, tá bom? Letra C de casa. Questão 13 de uma das provas, de novo ele perguntou sobre ambiência hospitalar. Olha aqui, ó. De novo ele falou de PNH, claro que é uma outra prova aqui para um outro cargo, mas ele trouxe o mesmo assunto de uma outra forma, mas perguntou sobre o mesmo assunto. Ambiência. O que significa ambiência? E eu posso dizer mais? Se eu não me engano, essa prova, posso até estar errado, mas essa questão 13, ela é da prova de enfermeiro de CCIH, que foi hoje de manhã, domingo, dia 13 de setembro. A outra questão que a gente fez foi da prova de enfermeiro geral da data de ontem. Se eu não tiver enganado, foi isso. Significa então que tática de prova, por exemplo, para quem vai fazer prova, para quem fez prova hoje, a dica de prova, dá uma olhada na prova de ontem, né? Vê com algum amigo seu que fez essa prova, pede ele a prova, pede ele as fotos, pergunta como que foi, o que caiu, e aí, ó, caiu um assunto que caiu na prova de ontem. Ué, Conrado, pode? Pode, não tem nenhum problema. Não podem ser questões iguais, idênticas. Sempre, qualquer concurso público tem que trazer questões inéditas. Eu não posso trazer questões iguais, tá? Mas eu posso trazer o mesmo assunto, não tem nenhum problema. Então fica aí a dica de prova. Caso você vá fazer concurso, processo, né, qualquer prova que tenha em dias diferentes, para cargos diferentes e saúde pública for comum a todos os cargos, use dessa tática aí para que você possa sair bem na sua prova. Geralmente as provas são de manhã e tarde, né? Então pode ser manhã e tarde. Também vale a pena dar uma olhada na prova da manhã. Aqui, questão de ambiência, letra D. Tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais. Ótimo. Ficamos aqui com a letra D de dado, tá bom?
Questão 14. Segundo a afirmativa do Ministério da Saúde na Portaria 4 de 2017, notificação compulsória é feita em até 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência da doença, agravo ou evento de saúde pública pelo meio de comunicação mais rápido possível, disponível. Assinale a correta. Do que ele está falando? Ele está falando de uma notificação compulsória imediata, é aquela que eu faço num prazo de até um prazo de 24 horas, tá bom? Quando eu falo de uma notificação compulsória normal, eu estou, então, falando de um prazo de 7 dias. Essa, quando eu falo dessa de 24 horas, eu chamo de imediata. Questão também bem tranquila, né, gente? Essa aqui é uma questão que poderia gerar uma dúvida, né, que é uma questão de um termo que não é muito comum. De acordo com as noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária, podemos afirmar sobre o caso autóctone. Todo caso que a gente dá esse nome é aquele caso que aconteceu na área onde a pessoa mora, município, bairro, tá? Então é a letra A, como tá aí, é o caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência, certo? Então é quando eu falo que ele adquiriu aquela doença na zona onde ele habita. Pode ser a cidade dele, por exemplo, tá? Pode ser que eu tenha um caso de sarampo, mas a pessoa adquiriu o sarampo, a pessoa contraiu sarampo, por exemplo, em um outro local. E depois ela veio para cá. Tá certo? Então, ficamos aí com a letra A. Questão que poderia gerar alguma dúvida, porque o termo não é tão comum, mas já está aí, caso caia em prova novamente, para que você possa acertar. Tá bom? Aqui agora algumas questões específicas, eu vou entrar nelas, pelo menos para que a gente possa conversar. Acho que são 2 ou 3 questões só. A gente entra aqui. O Código de Ética do Profissional de Enfermagem dispõe sobre os preceitos éticos e legais da profissão. Foi aprovado pela Resolução COFEN 564/2017 sobre a organização e intervenção do trabalhador de enfermagem. Beleza. Assinale a alternativa correlata ao Código de Ética. Letra A. O profissional organiza suas ações de modo submisso aos profissionais médicos. Tá doido, né, gente? Questão falsa. Letra B. Fala de uma organização que ocorre de modo coletivo, hierárquico e governamental, respeitando as agências de regulação. Vamos ver. Letra C. Organização deve ser referendada por profissional de nível hierárquico superior, cabendo apenas ao profissional intervir seguindo protocolos da política pública de saúde? Também não. Letra D. Profissional de enfermagem organiza suas ações e intervenções de modo autônomo, verdadeiro, ou em colaboração com outros profissionais da área. Eu considero, posso até estar errado, agora que eu estou fazendo análise dessa questão, eu posso até estar errado. A letra B fala de uma organização que ocorre... não tem como, falso. Letra C também não tem como, falso. Letra B. Organização ocorre de modo coletivo, hierárquico e governamental, né? Organização, intervenção do trabalhador de enfermagem, respeitando as agências de regulação. Eu acredito que a letra D é a mais correta. Profissional de enfermagem faz suas ações e intervenções de modo também autônomo, verdadeiro. Enfermeiro tem total, como se diz, talvez também autonomia para poder fazer as suas ações, ou ele pode fazer isso junto à equipe de saúde. É o que está tanto no Código de Ética quanto na Lei do Exercício Profissional.
Então, marcaria a letra D, salvo melhor aí também juízo, marcaria a letra D de dado, ok? Programação de enfermagem, assinale a correta. Nossa, onde é que eu vou achar isso, Conrado? Lá na lei do exercício profissional, ela fala isso, agora me falhou qual é o artigo, mas ele traz isso lá, tá? Sobre a programação e o planejamento de enfermagem. Ele traz o texto dessa forma, se eu não estiver enganado também. Ele pede a correta. Letra A, fala de uma programação de enfermagem que inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Inclui. Letra B, programação de enfermagem é facultativa às instituições de saúde? Não. Programação de enfermagem é obrigatória às instituições públicas? Sim. Programação de enfermagem, se eu estiver falando do processo de enfermagem, eu entendo que ele é obrigatório. Pode ser que ele esteja querendo dizer que somente as instituições públicas, que aí sim seria falso, né? Mas a letra C, como tá, me parece que é correta, tá, gente? A letra D, programação de enfermagem é o planejamento e assistência direta do profissional de enfermagem? Não, envolve várias outras etapas, né? Eu tenho várias outras etapas aí. Então, letra A aí, ao meu ver, é a mais correta. Eu ficaria com a letra A, porque inclui sim essa prescrição de assistência de enfermagem. Mas eu fico com dúvida na C, por conta que o processo de enfermagem, ele é obrigatório em qualquer instituição pública ou privada. Então essa daqui é uma questão que a gente tem que marcar um X aqui, que ela é passível de recurso, tá? Então se você tiver qualquer dúvida aí, você pode mencionar, para que a gente possa pensar num possível recurso, fazer uma análise melhor aí desse texto, para ver se cabe recurso, porque para mim a letra A está correta, mas a letra C também aqui a gente tem um pontinho de pergunta, ok? Precisa ver o que ele está entendendo como processo de enfermagem, o que ele está entendendo como programação de enfermagem, ok? Aqui fechou. Fechamos então as diversas questões de saúde pública que caíram nas provas da SPDM do Hospital Municipal de Uberlândia nas datas de 12 e 13 de setembro de 2020. Eu espero que possa ter te ajudado, eu espero que você possa ter saído bem nessa prova. Se você está assistindo a esse vídeo para poder também revisar, para poder entender as questões, muito bom também. E qualquer coisa, eu estou no Facebook, Instagram, você pode me adicionar lá no Instagram, Prof. Conrado Augusto, você pode me adicionar lá que eu faço questão de conversar com você, tirar dúvidas ou qualquer outro problema aí com as provas, ok? Se não temos mais dúvidas, qualquer coisa pode pôr no chat, pode mandar lá no Insta. E eu desejo para você uma ótima também caminhada, bons estudos. Tamo junto sempre, tá? Um abraço. Tchau, gente.